Bom dia, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor, mais um domingo, estamos aqui na presença do Senhor, que bom tê-los aqui conosco. Nós estamos aqui no templo, louvando a Deus, e você aí da sua casa, juntamente com a sua família, mas nós estamos juntos, em um só espírito, em um só pensamento, que é adorar o Senhor. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia que o Senhor preparou especialmente para o culto, e eu quero convidar você, a sua casa, a sua família a fazer isso, a cultuar a Deus. Hoje, separe esse dia para o louvor do Senhor, não fique somente agora aqui conosco, mas durante o dia, separe um tempo calmo, tranquilo, para você ler a palavra de Deus, para você orar, separe um tempo também especial para você enviar o link dos nossos cultos para muitas pessoas que precisam ouvir uma palavra. Nesse tempo, muitas pessoas carecem de ouvir uma palavra especial e nós já temos aqui testemunhos, né, missionário, de pessoas que não são da nossa igreja, são de outros estados, outras cidades, que têm nos acompanhado, têm acompanhado o culto da sede, têm acompanhado o culto da congregação, têm acompanhado o missionário Ricardo nas lives, no Café com Bíblia, na oração pela madrugada. Tem sido uma bênção, e esse é o tempo que o Senhor Jesus te dá para você ser um missionário. Você pode ser um evangelizador, um missionário, simplesmente enviando o link do culto para alguém e convidando essa pessoa com muito carinho a participar conosco, que com certeza o Espírito Santo de Deus vai tocar nessas vidas. Então eu quero já no início desse culto te desafiar a isso. Separe um tempo de oração, um tempo de leitura bíblica nesse dia, mas também aproveite para ser um evangelizador, um missionário, enviando os links dos nossos cultos para os irmãos, para os seus conhecidos. Pode ser da cidade, pode ser de longe, envie, que Deus estará fazendo uma obra no coração dessa pessoa. Eu quero ler com vocês a palavra de Deus que está no Salmo 106, salmo muito conhecido por nós, e nós vamos ler alguns versículos. Salmo 106, que diz assim: Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e que praticam a justiça em todo o tempo. Aleluia! Aleluia! Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, sempre bom. O nosso Deus sempre é bom. Em todas as circunstâncias na nossa vida, podemos contar, como o profeta Jeremias, contar com a bondade do Senhor. Que nessa manhã você inunde o seu coração de alegria, de paz, sossegue a sua alma, porque o Senhor tem cuidado da sua vida, da sua família. Vamos orar? Deus querido, Pai amado, nós agradecemos o Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nessa manhã, celebrando ao Senhor, cultuando a Ti, e eu quero pedir que o Senhor venha derramar sobre nós, ó Deus, um óleo de alegria, que o Senhor, ó Deus, venha alegrar o nosso coração, alegrar o coração dos Teus servos que estão participando conosco de casa, que a Tua paz venha inundar o nosso interior e que o Senhor venha falar conosco nessa manhã, para que possamos ser encorajados pelo Teu Espírito, através da Tua palavra, a seguirmos uma vida de fé, rompendo em fé, de glória em glória. Que o Senhor receba o nosso louvor, nossa adoração, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Vamos adorar o nome do Senhor. Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom domingo para todos.
tocar o teu coração na nossa adoração. Glória a Deus. Glorificamos a Deus porque recebemos do Senhor um coração, um novo coração. E nós queremos declarar nessa manhã: recebi o coração, Pai. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo com compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Eu preciso de ti, irmão. Precioso és para ti, eu preciso de ti, irmão. Graça e paz, irmãos, bom dia, que seja uma manhã de bênção aos irmãos. E agora nós vamos ter um momento de oração, intercessão pela sua vida, pela sua família, amém? Como o pastor disse no início, nós estamos nesse movimento de oração. E você pode colocar nos comentários aí do YouTube o seu pedido de oração, que nós estamos anotando, nós estamos acompanhando os irmãos, né, nas lives que nós temos feito no Facebook. Também nós temos anotado, nós temos até um caderno de oração ali, que a gente tinha anotado, né, os pedidos de oração. Nós estamos também nessa oração na madrugada, toda semana, de sexta para sábado. Na madrugada de sexta para sábado, às 3 da manhã. Acorde, vamos orar juntos? No Facebook. No seu Facebook, tá, irmãos? Facebook, Ricardo Matoso de Carvalho, tá? Acessa lá. E aí nós estamos fazendo esse momento de oração. Você pode compartilhar os seus pedidos e orar uns pelos outros. A igreja foi chamada para isso, orar uns pelos outros. Então você pode colocar agora também o seu pedido aí, né, no YouTube, que nós estaremos orando pela sua vida. Então nós vamos ter esse momento de intercessão agora. Vamos orar juntos? Vamos orar pelos enfermos, vamos orar pelos desempregados, vamos orar pelas famílias. Principalmente temos tido muito pedido de oração pela família, né, por pessoas também que estão doentes, pessoas que estão com Covid e outros tipos de enfermidades também. Então nós vamos orar por essas pessoas, pessoas que estão com depressão, com angústia, problemas emocionais. Nós vamos orar por elas agora. Amém. Também.
Vamos orar por isso, por essas causas, em nome de Jesus. Sim, Senhor. Pai amado, nós Oh, estamos Deus, na sua presença em nome mais de uma Jesus, vez nesse tempo de oração, nós pedimos, ó para orar Deus, pela sua igreja, meu essas Deus, vidas, orar pelo ó seu Pai. povo, orar por Essas aqueles pessoas que que têm têm acompanhado os pedido, cultos ó Deus, online, pelos oração, pedidos de oração, meu Deus. oração, ó Deus, Nós temos feito lives, tanto no passando, Facebook Deus, como aqui no por YouTube, e muitas diversas pessoas de todo o país têm enviado seus pedidos de oração, irmãos da nossa igreja têm enviado seus pedidos de oração, têm compartilhado seus pedidos no WhatsApp, nos ligado, pedindo oração. Pai, são tantos pedidos, nós temos isso anotado, nós temos isso guardado, mas eu sei que antes de nós anotar, o Senhor já tenha, meu Deus, ouvido a oração, e nós estamos aqui cumprindo aquilo que o Senhor nos ensinou, orar uns pelos outros, fortalecer uns aos outros, meu Deus, em oração. Por isso nós abençoamos, meu Pai, no nome de Jesus, cada família aqui, meu Deus, cada vida, ó Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão enfermos, Pai, nós pedimos ao Senhor, cure essas pessoas, aqueles que estão com Covid, meu Deus, aqueles que estão, meu Deus, internados em uma UTI, ó Pai, passa o teu sangue, meu Deus, cure essas pessoas, que elas sejam livres dessa enfermidade e das demais enfermidades também, meu Deus, enfermidades na alma, enfermidades no coração, meu Deus, emocionais. Pai, em nome de Jesus, cura o teu povo, tu és a nossa cura. Tu és a nossa esperança, ó Pai. Nós cremos que Jesus é o mesmo ontem, hoje será eternamente, que o mesmo Jesus que sempre operou milagres, irá operar milagres nesse tempo, para a glória e o louvor do Senhor, porque quando milagres acontecem, é o teu nome que é glorificado, e nós já te agradecemos por todos aqueles que têm obtido bênçãos e vitórias nesse tempo. Deus, também nós temos ouvido testemunhos de cura, libertação, transformação, de portas de empregos que se abriram nesse tempo, de cuidado do Senhor. Muito obrigado. Nós te agradecemos por todas as bênçãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando você, tem um motivo de oração, pode mandar para o meu zap, no zap do missionário Ricardo também. Nós estamos orando, nós estamos sempre lembrando de todos os irmãos da igreja do Senhor. Então tem um pedido de oração, sabe de alguém que carece de uma oração, mande para nós, coloque aí no chat que nós vamos estar pegando os pedidos de oração e queremos fazer esse movimento de oração. A oração é essa ferramenta de Deus que Ele mesmo nos deu para conquistarmos as bênçãos diante do Senhor. Então, mande para nós o seu pedido de oração e nós estaremos orando por sua vida, por sua casa e por esse pedido especial. Vamos adorar o Senhor mais uma vez. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesse dia, trazendo vitórias nossas vidas. Te exaltamos. Exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará neste dia,
Amém. Amados irmãos, eu quero compartilhar a palavra de Deus que está lá no livro de Josué. Josué capítulo 8, versículo 30. Josué capítulo 8, versículo 30, que diz assim: Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejar instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, como os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara que Josué não falasse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Amém. Amém. Texto que narra a parte da história do povo de Israel, quando o povo de Israel tinha começado a entrar na terra prometida. Agora, depois de 40 anos do povo peregrinando no deserto, aquela geração que saíra do Egito com Moisés, toda aquela geração tinha perecido, uma nova geração tinha se levantado no deserto. Moisés também já havia morrido, e Josué agora, líder dessa nova geração, entra na terra prometida, começa a tomar posse da promessa do Senhor. E agora, o texto que nós lemos narra exatamente o momento em que Josué, ele caminha com o povo de Israel, em obediência à palavra de Moisés, que ordenara a Josué, dizendo: Josué, quando você entrar na terra prometida, você deve caminhar com esse povo diretamente para a região de Siquém, mais precisamente entre o monte Gerizim e o monte Ebal. Ali você fará um altar ao Senhor. E aí a palavra de Deus nos diz que Josué, homem de Deus, homem temente ao Senhor, temente à palavra de Deus, ele obedece à palavra de Moisés. Isso é muito significativo para nós nessa manhã, para nós hoje, 2020, porque alguns princípios da palavra de Deus nunca ficam em desuso. E esse é um princípio poderoso da palavra de Deus. O servo de Deus, a serva de Deus, que quer conquistar a vitória de Deus, as promessas de Deus para a sua vida, precisa viver em obediência à palavra de Deus. Esse é um princípio valioso. Esse é o princípio que vai fazer cada um de nós conquistarmos os benefícios das bênçãos do Senhor. Não tem como nós conquistarmos as bênçãos, as promessas do Senhor, sem a obediência à palavra de Deus. Então Josué, ele obedece à palavra de Moisés. Aí você pode falar: pastor, mas a palavra de Moisés era a palavra de Deus? Era. A palavra de Moisés era a palavra do próprio Deus ao povo. Quando Deus chama Moisés para libertar o povo do Egito, Deus fala que a palavra que Moisés falaria ao povo seria a própria palavra de Deus. Então Moisés, ele conduz esse povo, ele ensina esse povo, ele caminha com esse povo pelo deserto, ensinando a palavra de Deus a esse povo.
Da mesma forma, ele se dirige a Josué e dá uma ordem. E Josué agora, entrando com o povo de Israel na terra prometida, ele obedece, ipsis literis, a palavra que Moisés lhe ordenara. Essa é a chave da vitória, meu irmão. Nós precisamos obedecer à palavra de Deus. Josué, ele já tinha começado a tomar posse da terra prometida, e o povo de Israel já tinha percebido realmente que o Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso. Essa nova geração que nasceu no deserto tem uma experiência agora de saber que o Deus que tinha feito uma promessa a Abraão, essa promessa não caiu em desuso, essa promessa agora está sendo cumprida, porque Deus assim tinha dito. E essa nova geração entra e conquista Jericó. Essa nova geração, ela vê que as muralhas intransponíveis de Jericó foram derrubadas, não por mãos humanas, mas pelo poder de Deus. Essa nova geração percebe que o Senhor que fez a promessa a Abraão é o mesmo Senhor que agora executa e faz com que tudo coopere para o bem desse povo. Faz com que esse povo realmente tome posse da promessa. Essa nova geração percebe que o Deus de Israel é o Deus que cumpre a sua palavra, é um Deus poderoso que vai à frente do seu povo vencendo as suas guerras, as suas batalhas. Jericó, humanamente, era intransponível e foi derrotada. O povo de Israel passa não só por Jericó, mas em seguida eles se deparam com a cidade de Ai. E eles lutam, apesar de toda a prova que eles passam ali, eles são vitoriosos. Mais uma vez, o povo de Israel, essa nova geração, percebe que Deus, o Deus de Israel, é um Deus fiel. Esses princípios devem fazer parte da nossa história hoje. Nós precisamos obedecer à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Nós precisamos obedecer e perseverarmos em obediência, porque é a obediência à palavra de Deus que vai nos conduzir em glória, em triunfo adiante. Nós vamos ter vitórias, nós vamos conquistar as bênçãos de Deus através da obediência e a obediência à palavra de Deus. Josué obedece à palavra de Deus. O povo de Israel começa a perceber que o Deus de Israel é o Deus da promessa, que cumpre a sua palavra, é o Deus que vai adiante, é o Deus que é poderoso para derrubar muralhas, para vencer exércitos. E agora, Josué conduz essa multidão para Siquém, e essa região é uma região muito significativa para o povo de Israel. Porque foi exatamente em Siquém que Abraão, há centenas de anos atrás, logo após ter recebido a promessa de Deus, e ele começa a sua jornada, ele está em Siquém e ele edifica um altar ao Senhor, Deus de Israel. Abraão, que era antes um idólatra, ele era de uma família de idólatras, ele moravam numa região de pessoas idólatras. Agora ele sai dessa terra e ele começa a sua jornada com Deus. E Abraão chega em Siquém, edifica um altar, declarando que Deus, aquele Deus que o tinha chamado, o mesmo Deus que tinha feito a promessa para ele, o Deus que falara que faria de Abraão uma grande nação, e que através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Agora, Abraão, ele edifica um altar ao Senhor, e ali oferece sacrifício a Deus, declarando que esse Deus seria o seu Deus, o seu Senhor. Não havia lugar na vida de Moisés, na casa de Moisés, de Abraão, na casa de Abraão, na família de Abraão, na história de Abraão, não havia lugar para outro Deus, a não ser o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Agora, Josué, em obediência a Moisés, a uma ordem de Moisés, à palavra de Deus, segundo a ordenança que estava escrito através de Moisés, Josué conduz esse povo, e eles param, a metade do povo
a metade das tribos de Israel, diante do monte Gerizim e diante do monte Ebal. Esses dois montes eram muito perto um do outro, 400 e poucos metros de distância um do outro, de tal forma a proximidade que quem estava de um lado conseguia ouvir o que o povo do outro lado falava. De tal forma que, quando Josué lê a lei do Senhor, as bênçãos e as maldições, todo o povo de Israel conseguiu muito bem ouvir. Mas esse povo estava agora à metade, diante do monte Ebal e diante do monte Gerizim. O monte Gerizim seria marcado como o monte da bênção do Senhor. O monte que seria declarado a bênção do Senhor sobre o povo de Israel. O significado daquele monte para o povo de Israel era o significado da bênção de Deus, a bênção que Deus tinha para derramar sobre o seu povo. Mas o monte Ebal deveria ser marcado como o monte da advertência de Deus. O monte no qual seria declarado as maldições de Deus sobre o seu povo, se o seu povo desobedecesse, se o seu povo não obedecesse a sua lei. E olha o que mais interessante, o altar edificado ao Deus de Israel, e da mesma forma que Abraão edificou um altar ali na região de Siquém, agora Josué edifica um altar ao Senhor no monte Ebal. E esse altar, como diz a palavra de Deus, versículo 30, diz que esse altar foi erguido ao Deus de Israel. Josué estava diante de toda aquela multidão declarando que não havia lugar para outros deuses no meio de Israel que não fosse o Deus de Israel. Ali, Josué estava declarando que na terra da promessa, na terra prometida, só havia lugar para um Deus, e esse Deus seria o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Não havia lugar para outros deuses. Isso é muito significativo para nós, para a minha vida, para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para a nossa igreja. Nós, da mesma forma, temos que ter na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, esse altar erguido, proclamando para todos que só existe um lugar e para um Deus. E esse Deus, o Deus da minha vida, o Deus da minha casa, o Deus da minha família, o Deus da Igreja Presbiteriana da Barra, é o Deus poderoso, o Deus de Israel, é o Senhor Jesus. Não existe outro lugar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, para outros deuses. Nós somos o povo que adora ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus único e verdadeiro. Nós adoramos e nos submetemos ao senhorio de Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. E isso traz um alerta para o nosso coração, porque nós, como Josué, porque você sabe que desde o começo da jornada, na conquista da terra prometida, até o último momento de Josué, ele luta para estabelecer o senhorio de Deus sobre todo o povo de Israel. De tal forma que quando ele chega no final da sua vida, ele convoca toda a nação de Israel e fala assim: hoje vocês precisam definir diante de Deus. Se vocês vão servir a outros deuses, decidam agora. Vocês não podem ficar em cima do muro. Vocês precisam tomar uma decisão, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode declarar nessa manhã que dentro da sua casa só existe um lugar para um Deus, e esse Deus é o Senhor Jesus. Só existe o lugar do Senhor Jesus na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Você tenha certeza que no coração dos seus filhos, dos seus netos, está sendo gerado também essa certeza. Nós, como Josué, nós temos essa obrigação de sermos construtores do altar de Deus na nossa casa, na nossa família, no coração dos nossos filhos, da nossa família,
dos nossos descendentes, os nossos filhos, os nossos netos precisam servir ao Senhor Jesus. Eles precisam olhar para nós e saber que nós somos servos do Senhor, nós somos fiéis a Deus. Nós precisamos demonstrar isso para os nossos filhos, para os nossos netos. Todos que nos cercam precisam saber e terem a certeza que nós somos de Deus e Deus é o nosso Senhor. O Senhor Jesus é o nosso Senhor, o único Senhor da nossa vida. Josué constrói esse altar, edifica esse altar, mas ele não edifica esse altar ao Deus de Israel no Monte Gerizim, no Monte da Bênção. Ele edifica esse altar em Ebal, e ele edifica ali por ordem de Moisés. A palavra de Deus fala que nesse altar, nas pedras que foram edificado o altar, deveriam ser escrito a lei de Deus. E isso é muito significativo, porque é diante da palavra de Deus, da lei de Deus, que acusa o ser humano do seu pecado, porque ali em Ebal seria lido a lei de Deus e lido a maldição de Deus sobre o pecado do ser humano. Seria lido ali no Monte Ebal toda a lei de Deus, que determinava a maldição de Deus sobre aqueles que quebrassem a lei de Deus, que desobedecessem a lei de Deus. E é ali que é erguido um altar, porque isso é muito significativo, porque quando Josué começa a ler a lei de Deus diante de todo o povo de Israel conseguia enxergar ali no altar de Deus a lei de Deus esculpida, escrita naquelas pedras. O povo de Deus tomava consciência do seu pecado. E através da lei de Deus que falava assim, olha, você não deve matar, porque se você matar você está condenado. O povo de Deus começava agora a tomar consciência de quão longe de Deus eles estavam, de como o pecado afastaram eles de Deus. Mas ali estava o altar de Deus, porque na mesma hora que Deus promulga a sua maldição sobre todos aqueles que quebram a lei de Deus, que desobedecem a lei de Deus, Deus apresenta a solução para o ser humano. Ali está o altar, que, de tal forma que na mesma forma que Josué começa a falar e promulgar a lei de Deus, e assim também as maldições sobre aqueles que quebrassem a lei de Deus, eu creio que todo o povo começou a chorar, porque não havia um ali no meio daquele povo que não havia quebrado a lei de Deus. Mas na mesma hora que o povo ficava constrangido e se desesperava porque a maldição de Deus estava sobre eles, o próprio Deus agora oferece um meio desse povo ser perdoado, oferece um meio desse povo ser agora, se reconciliar com Deus através do altar. Não existe forma de nos aproximarmos de Deus, de reconciliarmos com Deus, de termos paz com Deus, como diz Romanos capítulo 5, se não for através do sacrifício do altar. Ali, Josué edificou um altar no Monte Ebal, e Josué, ele fala a lei, ele promulga a lei do Senhor, ele diz a lei do Senhor para aquele povo, fala das maldições. O povo está desesperado, mas Josué apresenta a solução de Deus, a solução de Deus para o perdão dos pecados, para a reconciliação do povo de Deus com o próprio Deus, a solução para que o povo agora possa viver em paz com Deus, deveria ser através do altar, através daquela oferta a Deus que seria dado ali sobre o altar, o sangue de um inocente. Isso aponta para o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro puro, sem defeito, sem mácula, que foi oferecido no altar de Deus por todos nós, e de uma vez por todas. Lá em Josué, Deus já está demonstrando para o povo que todo o povo peca, todo o povo está debaixo da maldição de Deus, mas o próprio Deus,
E parte de Deus a solução para esse problema. O que Josué demonstra para o povo é que o povo realmente estava debaixo da maldição de Deus. Estava debaixo da maldição de Deus por quê? Porque o povo era relutante em desobedecer à lei de Deus. E não tem como viver diante de Deus sem obedecer à lei do Senhor. Porque a lei do Senhor expressa o caráter de Deus. Não tem como nós vivermos diante de Deus e recebermos as bênçãos do Senhor, os benefícios de Deus, se não for uma vida vivida à luz da lei, da palavra, da vontade de Deus. Nós devemos viver à luz do caráter de Deus. Mas eu e você sabemos disso, que somos pecadores como o povo de Israel. E diante de Deus, se nós formos ver, nós não conseguimos fazer nada certo. Nós pecamos, nós erramos. Nós extraviamos muitas vezes do caminho do Senhor. Mas a palavra de Deus fala que Deus providenciou um meio. E esse meio viria através do sacrifício que seria oferecido no altar. Ali Josué está agora oferecendo um sacrifício, um holocausto a Deus, para que pudesse agora, através do sangue daquele cordeiro, aquele sangue que seria vertido, e aquele cordeiro que seria totalmente queimado, aquela fumaça chegaria a Deus, e ao chegar aquela fumaça a Deus, aplacaria a ira do Senhor, Deus perdoaria o pecado do seu povo. Da mesma forma o Senhor Jesus fez isso por nós, através da sua morte na cruz do Calvário, o seu sangue foi vertido lá na cruz do Calvário. E agora, muito diferente do holocausto que Josué ofereceu lá no Monte Ebal, Jesus, no seu sacrifício de uma vez por todas, conquistou para nós a redenção, o perdão dos nossos pecados. Agora, em Cristo Jesus, de uma vez por todas, nós fomos reconciliados com Cristo. Por isso que o altar, como diz a palavra de Deus, foi um altar feito com pedras toscas, sem mãos humanas. Isso significa que toda obra de redenção, toda obra de reconciliação do homem com Deus é feita única e exclusivamente de Deus para o homem. Não tem nada que eu e você possamos fazer para que isso aconteça, para que o perdão dos meus pecados aconteça. Não tem nada que eu possa fazer para que Deus se compadeça de mim, para que os meus pecados sejam perdoados. Não existe penitência, não existe nada que eu possa fazer, nenhum sacrifício, a não ser o sacrifício do próprio Deus, o sacrifício do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. Esse altar foi edificado no Monte Ebal, o monte da advertência. O monte que ali foi promulgado as maldições. Ali o povo de Israel teve consciência o quão eles estavam afastados de Deus, o quão eles estavam debaixo da maldição de Deus, por quebrarem a lei, não cumprirem, não seguirem as ordens de Deus. Mas o próprio Deus, ali no Monte Ebal, providencia um meio de redenção, de perdão dos pecados, para que agora o povo, passando por Ebal, possam tomar posse de todas as bênçãos do Monte Gerizim, do monte que seria ali promulgado as bênçãos agora sobre o povo de Israel, o povo que tinha passado por Ebal, o povo que agora tinha consciência do seu pecado, e tendo consciência dos seus erros, dos seus pecados, da maldição de Deus ali diante do altar de Deus, oferecer um sacrifício diante de Deus, um holocausto, e Deus perdoar os pecados do seu povo. E agora o povo tem acesso às bênçãos do Senhor. Isso é muito significativo para nós, porque nós não temos como pular a etapa. Não tem como eu ter as bênçãos do Senhor sobre a minha vida se eu não passar pela cruz. Não tem meio caminho.
Não tem como eu cortar esse caminho. Não tem como eu querer ser uma pessoa abençoada por Deus se eu não me submeter à vontade de Deus. Não tem como eu viver a nova vida em Cristo e tomar posse das promessas eternas de Deus se antes eu não passar pela cruz. Da mesma forma que o povo de Israel deveria passar pelo Monte Ebal, deveria tomar consciência do seu pecado, se arrepender, oferecer um sacrifício e agora sim purificado dos seus pecados, agora reconciliados com Deus, tem acesso às bênçãos do Senhor. Por isso, quando nós vemos Jesus pregando o Sermão do Monte, você percebe que Jesus ele ensina sobre as bênçãos espirituais, que nós chamamos bênçãos incondicionais. Bênçãos incondicionais. O que é bênção incondicional? Que nós recebemos independentemente daquilo que eu faço. Por exemplo, o amor de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida é um amor incondicional. É uma bênção incondicional. Não tem nada que eu faça nessa vida que mude essa bênção de Deus sobre a minha vida, que Deus me ama. Mas lá no Sermão do Monte, o Senhor Jesus ensinou muitas lições sobre como obter bênçãos condicionais. Sim, as bênçãos incondicionais são bênçãos que dependem do próprio Deus. E nós recebemos através do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Mas algumas bênçãos são condicionais e dependem de mim. E depende de quê? De eu obedecer à vontade de Deus. Obedecer à palavra de Deus, às ordens do Senhor Jesus para a minha vida. No final do Sermão do Monte, Jesus fala assim, olha, aquele que ouve as minhas palavras e obedece, esse será considerado um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Que vai vir a chuva, a tempestade, o vento vai soprar e a sua casa vai permanecer de pé. Mas aquele que ouve a minha palavra e não obedece, será como um homem insensato, que edificou a sua casa na areia, que veio a tempestade, veio a chuva, veio o vento, o rio deu contra essa casa e ela veio a desabar. O que o Senhor Jesus está ensinando é exatamente sobre bênçãos condicionais. Eu terei algumas bênçãos do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, se eu obedecer. Se eu obedecer. Jesus, no Sermão do Monte, ele tinha dito, de volta você terá boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. E o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, olha, com a medida que você medir, você também será medido. Jesus está falando assim, se você medir as pessoas com uma boa medida, as pessoas te medirão também. Essa é a palavra de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. É no Sermão do Monte que Jesus ensina o seguinte, olha, para você obter o perdão de Deus, é necessário que você perdoe o seu próximo. E é no Sermão do Monte que Jesus fala assim, se você não perdoar o seu próximo, também você não será perdoado por Deus. Bênção condicional, depende de eu obedecer à vontade de Deus. Diante de Deus, Josué está com o povo de Israel, entre o Monte Gerizim, o Monte da Bênção, e o Monte Ebal, o Monte da Advertência, o Monte da Maldição. Bênção e maldição estavam diante do povo de Israel. O que Deus queria ensinar para o povo é o seguinte, olha, eu tenho bênçãos incontáveis para vocês. E depende de vocês obedecerem. Obedecerem a minha palavra. Seguir o que eu estou mandando. Porque se vocês me obedecerem, e se vocês me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Nós também, enquanto estamos aqui, nós que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, ao senhorio de Cristo, nós precisamos obedecer a palavra de Deus para que possamos obter as bênçãos do Senhor. Não tem como eu viver uma vida em desobediência e obter a vitória,
obter as bênçãos do Senhor. Hoje nós estamos também diante dos dois montes. No Monte Gerizim, a bênção do Senhor sobre nós, mas também estamos diante do Monte Ebal, no qual a lei do Senhor nos mostra que nós podemos sim estar longe de Deus, estarmos debaixo de maldição se nós não quisermos obedecer à vontade de Deus. A minha oração nessa manhã é que você decida, como Josué, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Final de Josué você conhece muito bem. Josué já velho, Josué está forte, Josué conquista as terras, Josué recebe as bênçãos de Deus, porque ele perseverou em obedecer o Senhor. Que o Senhor nos ajude a obedecê-lo, que o Senhor coloque em nós essa resistência para continuarmos por todos os dias da nossa vida obedecendo ao Senhor, sabendo que sobre nós está a cruz de Cristo, a obra de Cristo sobre nós. Os nossos pecados já foram perdoados, a nós foi aberto um novo e vivo caminho, e nós trafegamos por ele, estamos destinados à glória de Deus, mas nós só chegaremos lá se nós dispusermos a obedecer o Senhor. Deus tem muitas bênçãos para nós, Deus tem muitas bênçãos para a minha vida, para a sua casa, para a sua família, mas nós em Cristo Jesus agora, através da obra de Cristo, da libertação que nós temos em Cristo Jesus, nós podemos agora obedecer à lei do Senhor, viver para a glória de Deus. Por isso, nessa manhã, decida viver para a glória de Deus, decida obedecer o Senhor, decida edificar o altar de Deus na sua casa e receba as bênçãos do Senhor sobre sua vida. Essa é a palavra que eu tenho para o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus querido, Pai amado, muito obrigado por sua palavra. Muito obrigado por esse dia maravilhoso. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor renova em nós sempre a sua promessa, as suas palavras. Que o Senhor encoraja-nos nesta manhã de domingo a obedecermos sempre ao Senhor. Que o altar do Senhor esteja edificado no nosso coração, na nossa casa, na nossa vida. E que possamos sempre agora, através do poder do Espírito Santo, obedecermos à lei do Senhor, vivermos para a glória do Senhor, para assim obtermos, ó Deus, as promessas, as bênçãos condicionais sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Anima o seu coração. Tenha um ótimo almoço, tira um tempo de oração nessa tarde e à noite estaremos aqui novamente juntos, às 19h30, cultuando ao Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.